E nós vamos conversar agora ao vivo sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Assim que o ex-ministro foi preso, nesta manhã, os adversários do presidente Jair Bolsonaro adotaram o discurso de que houve corrupção no governo. Mas o próprio governo, por meio da Controladoria Geral da União, já acompanhava esse caso, Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Boa noite, Augusto, Gabriela, todos que nos assistem. Exatamente isso, Augusto. Óbvio que o governo Bolsonaro não compactua com nada envolvendo corrupção. Quando identifica qualquer suspeita, ele próprio toma as providências para que tudo seja esclarecido. E como você colocou muito bem, o próprio ex-ministro foi quem fez o pedido à Controladoria Geral da União para que houvesse uma investigação sobre quaisquer suspeitas que existissem sobre essa situação. O próprio ex-ministro, que em seu primeiro depoimento foi muito categórico ao expressar que o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, é óbvio também que a oposição, não tendo o que falar contra o presidente Bolsonaro, tenta vinculá-lo a essa suspeita que existe sobre um ex-ministro seu, mas isso diferencia bastante, Augusto, a postura de Bolsonaro, que afasta o ministro. As investigações acontecem de uma forma natural e independente, enquanto em governos passados, esse tipo de situação, além de ser generalizada a corrupção em governos passados, a gente testemunhou a própria ex-presidente Dilma para tentar safar o Lula de uma prisão por corrupção, ia promovê-lo a ministro para que ele tivesse o foro por prerrogativa. Então, são posturas completamente diferentes e todo o governo está empenhado em colaborar para que todos os passos sejam esclarecidos. Ainda nesse contexto, senador, boa noite. O fato da Polícia Federal ter investigado e prendido o ex-ministro Milton Ribeiro encerra o discurso de interferência política do governo no comando da PF? É óbvio que não, Gabriela. Isso tudo só mostra a postura do presidente quando se depara com suspeitas sobre isso. O que a oposição tem é acusar o presidente Bolsonaro de algo que está sendo investigado. O próprio presidente falou abertamente que não interfere em nada na Polícia Federal. Isso é mais uma prova de que ele não interfere. Agora, óbvio que soa muito estranho, em um tempo tão rápido, haver a decretação da prisão do ex-ministro. E, pelo que nós temos ouvido até agora, parece que esse pedido de prisão, Gabriela, se fundamenta em um depósito que ele teria recebido de R$60 mil, que a própria defesa do ministro já disse que se trata da venda de um carro, se for a única fundamentação para que houvesse a prisão do ex-ministro. Isso não se justifica, porque se ele tem um comprovante de que vendeu um carro e recebeu dinheiro pela venda do carro, e o documento do carro mostra que houve a transferência de uma forma legal, totalmente justificada, se for apenas esse o fundamento para que houvesse a decretação da prisão do ex-ministro, eu acredito que a defesa dele vai não só propor uma representação no Conselho Nacional de Justiça, porque isso é um claro absurdo, descolado da realidade que a própria legislação correcional do Judiciário não permite, bem como uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade. Então, a gente não pode permitir, se for, mais uma vez, reforçando, porque isso é o que eu tenho conhecimento, que vem por intermédio da imprensa, se for essa a única razão, obviamente, eu não tenho dúvida de que assim que o habeas corpus da defesa dele for apreciado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, essa prisão vai ser relaxada. Agora, senador, diante disso aí, das justificativas apresentadas, era caso para uma prisão preventiva ou houve excesso na avaliação do senhor? É óbvio que, se for essa a fundamentação, estou sendo enfático em dizer, porque eu não conheço o que existe nos autos em relação ao que foi investigado, se for apenas essa a fundamentação, óbvio que a prisão é completamente arbitrária e ilegal e passível de punição para esse juiz que a decretou. Inclusive, o que tenho visto também na imprensa é que esse juiz ele teria, sim, uma antipatia pelo governo. Foi esse juiz que parece que queria obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscara. Ele tem uma série, no histórico dele, tem uma série de decisões, que são muito questionáveis, um ponto fora da curva dentro do judiciário.
E, assim, até prova em contrário, a gente tem que dar a presunção de inocência para qualquer cidadão, não é porque ele é um ex-ministro, porque ele foi do governo. Então, acredito que, eu torço para que o ex-ministro comprove a sua inocência, mas podemos sim estar diante de um fato que está sendo causado propositalmente por uma autoridade do judiciário, pensando sim que isso tem um reflexo eleitoral. Só que, mais uma vez, não adianta a oposição querer, Augusto, colocar o presidente Bolsonaro uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que toma providências quando pontualmente existem suspeitas sobre algo em seu governo, na mesma prateleira do Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil e que tinha, durante os governos do PT, aquela corrupção generalizada em que eles próprios tentavam proteger aqueles que estavam sendo acusados de alguma coisa. Tá certo, senador. Obrigada aqui pela sua participação ao vivo no Rede TV News e uma ótima noite para você. Obrigado, senador. Boa noite a todos.